Bem-vindos, senhores, ao programa Prova Final. Esse programa é o resultado de uma parceria entre a TV Justiça e a rede LFG. Meu nome é Gustavo Junqueira, sou professor de Direito Penal e teria o prazer de estar aqui com os senhores para falar um pouco sobre crime impossível. O programa é composto por 3 blocos. No primeiro, o tema do dia, um determinado assunto é abordado com suas principais peculiaridades, controvérsias, de forma a permitir um conhecimento introdutório sobre o tema. O tema de hoje, como eu disse, é crime impossível, um dos mais tormentosos, desde os primórdios do direito penal até hoje, ainda vem causando bastante discussão. O segundo bloco é o Pergunte ao Professor. No Pergunte ao Professor, eu teria o prazer de responder 5 indagações feitas por colegas que estão estudando na universidade, estudando para o exame de ordem, para concursos públicos, sobre o tema crime impossível, que é dos mais recorrentes. No terceiro bloco, o X da questão, terei o prazer de responder e comentar 2 questões que já foram objeto de indagação em provas, em certames anteriores. Claro, sempre sobre o crime impossível. Crime impossível, o que é? Quais são suas consequências? Qual a justificativa de suas consequências ou da ausência de consequências penais? Veremos isso já no início do próximo bloco. Aguardo, senhores. Vamos então, senhores, ao nosso tema do dia. O assunto hoje é crime impossível. O que é um crime impossível? Tem previsão legal? Qual sua consequência? Vamos então a essas noções introdutórias. O crime impossível está previsto no artigo 17 do Código Penal, previsto de forma insuficiente, mas tem então previsão legal. Qual é a ideia do crime impossível? No crime impossível, o sujeito imagina estar praticando uma conduta, mas ele não está realmente fazendo aquilo que deseja. Ele imagina estar colocando um bem jurídico em risco, mas quer, por um defeito no próprio objeto material de sua conduta, quer por um vício naqueles meios que ele escolheu, de qualquer forma, esse bem jurídico não está sendo colocado em risco. Repito, há a prática de uma conduta que se assemelha à prática de um crime. A conduta parece muito um crime, mas não é crime porque nenhum bem jurídico está sendo colocado em risco. Ora, se nenhum bem jurídico está sendo colocado em risco, não se pode falar sobre o âmbito ou sobre o ângulo material em prática de crime. Lembra, formalmente, crime é típico, antijurídico, culpável, e a gente pega o típico como, sob o âmbito formal, como aquele que se encaixa na letra da lei, não é? Mas, sob o ângulo material, hoje, não basta o mero encaixe na letra da lei. É necessário conferir, perceber se materialmente aquela conduta merece ser tratada como criminosa. O exemplo mais evidente dessa necessidade de tipicidade material é o reconhecimento pelos tribunais do princípio da insignificância. Aquele que subtrai 1 centavo alheio móvel para si ou para outrem, formalmente está praticando furto, porque subtraiu coisa alheia móvel. Materialmente, como ele não colocou o bem jurídico patrimônio em risco relevante, não há que se falar em crime, não há que se falar em relevância penal. Então, a ideia da ofensa relevante a bem jurídico está hoje praticamente pacificada na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, como necessária para que se possa falar em crime, logo, para que se fale em consequência penal.
Pois bem, no crime impossível é exatamente isso. A conduta parece muito um crime, mas como ela não coloca em risco um bem jurídico, ou pelo menos não naquela hipótese em concreto, não há materialmente crime. Em palavras leigas, a ideia do crime não é ao mal do crime, o mal da pena. No crime impossível, como não há mal do crime, porque não há sequer risco ao bem jurídico, não poderia se ter mal da pena. Em suma, essa é a ideia, é a justificativa do crime impossível. Justificativa do quê? Da irrelevância penal. Crime impossível não tem relevância penal. É fato materialmente atípico, por vezes até formalmente atípico, mas sem dúvida materialmente atípico pela inexistência de risco ao bem jurídico. Crime impossível, então, no Brasil não tem relevância penal, a consequência é uma absolvição pela atipicidade do fato. Quais são as espécies de crime impossível reconhecidas pela doutrina? São 3. No Código Penal, artigo 17, são 2. Na doutrina são 3. Quais são? A impropriedade absoluta do objeto, a inidoneidade absoluta do meio, e essas duas estão reconhecidas expressamente no artigo 17 do Código Penal, e a terceira é o crime impossível por obra do agente provocador. Então, na doutrina são 3 as espécies reconhecidas, o Código Penal apenas arrola as 2 primeiras. Vamos a elas? A primeira delas é o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. O que significa impropriedade absoluta do objeto? Significa que o objeto material não reveste um bem jurídico tutelado. Repito, o objeto material não reveste um bem jurídico tutelado. Mas o que é objeto material? Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do sujeito. Como é um conceito, mais uma vez vou repetir, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do sujeito. Então, quando eu arremesso a caneta, caneta foi o objeto material. Quando eu dou um soco na mesa, mesa é o objeto material, é aquilo sobre o que recai minha conduta. Quando eu dou um tiro no Pedro, qual é o objeto material? Pedro, que é a pessoa sobre a qual recaiu a minha conduta. Então, objeto material, pessoa, coisa sobre a qual recai a conduta do sujeito. Sempre se faz algo em alguém ou em alguma coisa, esse alguém ou alguma coisa são classificados como objeto material. Perfeito? Voltando ao conceito. Crime impossível por impropriedade absoluta do objeto, quando o objeto material não reveste um bem jurídico. Traduzindo, quando aquilo sobre o que recai a conduta do agente, a pessoa ou coisa sobre a qual recaiu a conduta do agente, não reveste um bem jurídico. Qual é o exemplo de sempre, desgastado, mas importante? É o se tentar matar um morto. Não tem como, não dá. Imagine que eu quero matar o meu cunhado. Né? Sempre passa pela cabeça, né? Então vem o exemplo. Quero matar o meu cunhado. Eu vou até a casa dele, arrombo a